E hoje eu vou mostrar pra vocês o Xbox Game Pass no modo Samsung DeX aqui no Galaxy S23. Fala pessoal, eu sou a TT e eu já fiz alguns vídeos sobre o modo Samsung DeX aqui nesse canal. Mas hoje eu quero te mostrar um uso bem específico que é sobre o Xbox Game Pass. Basicamente, para quem não conhece ainda esse tipo de assinatura, é uma assinatura para jogos do Xbox. Então, existem categorias nessa assinatura e nesse caso eu estou utilizando a Ultimate, que é aquela que você consegue jogar jogos tanto no seu console Xbox, como também no seu computador e no seu celular. Mas para quem nunca usou o Samsung DeX e não sabe se o seu aparelho tem esse tipo de função, eu vou deixar uma lista de celulares aqui embaixo para você dar uma olhada se o seu aparelho tem essa função, porque não é só no Galaxy S23. A gente tem diversos outros celulares também da Samsung que tem o modo Samsung DeX. Para você utilizar o Samsung DeX, você vai precisar de um hub como esse aqui. Eu já utilizei outros hubs. Esse aqui é um hub da Baseus, mas eu também já indiquei e utilizei, um hub da Ugreen. E nesse caso, esse hub ele tem 3 portas USB-A. Tem também uma porta RJ45 para você ligar, por exemplo, a sua conexão de internet. E aqui do outro lado, a gente tem uma entrada tipo C para você carregar o seu celular enquanto você está utilizando o modo DeX. Tem um HDMI para você conectar o seu celular na TV ou no monitor e também uma entrada para cartão de memória, tanto USB quanto TF também. Então é isso que a gente tem nesse hub aqui. No meu caso, eu apenas conectei um mouse aqui, então eu conectei o mouse, ele pode ser conectado tanto Bluetooth, você pode utilizar o mouse via Bluetooth, mas nesse caso eu preferi utilizar mesmo na porta USB, então eu conectei o mouse. E eu também tenho 2 tipos de controle que eu quero mostrar para vocês, porque são coisas necessárias para você utilizar o Xbox Game Pass. Esse primeiro controle aqui, ele é um controle da 8-bit Duo, mas ele é homologado pela Xbox, só que nesse caso ele só funciona na versão cabeada, então é uma desvantagem, fora que em alguns jogos eu senti que o RT e LT, que enfim, eu sou mais acostumada com o PlayStation, mas R2 e L2 eles não funcionam tão bem. Então às vezes acontece dele falhar, não sei por que esse controle fica falhando, mas no Xbox ele funciona perfeitamente, o que é um pouco estranho, mas pode ser que seja porque esse Xbox Game Pass ele ainda está na versão beta, então a gente meio que está utilizando uma versão beta e ela vem sendo melhorada cada vez mais. O outro controle que eu também tenho que indicar para vocês é esse aqui que eu também já testei, o da 8-bit Duo também, só que ele é a versão aqui Ultimate, então você consegue ter 3 tipos de conexão via Bluetooth, via cabo e via dongle de 2.4 GHz. Eu particularmente tive uma melhor experiência jogando com esse controle aqui e eu vou deixar todas essas indicações, tanto a parte do hub como também dos controles aqui na descrição desse vídeo. Mas passando agora para essa parte das jogatinas, você tem que saber que o Xbox Game Pass ele vai utilizar o Cloud Gaming. Então você vai precisar de uma conexão de internet que seja boa. Nesse caso, no meu setup aqui, eu estou num ponto bem afastado da internet daqui de casa. Então eu não consigo trazer o Wi-Fi para cá, infelizmente, mas mesmo assim você consegue ver que ainda tem boa qualidade. Eu testei alguns jogos como Forza Horizon 5 e se saiu muito bem. A média de testes para cada jogo foi de 30 minutos e aqui eu consegui monitorar o nível de FPS e temperatura do meu celular. Nesse caso, o Forza Horizon ficou em 30 FPS e chegou na temperatura máxima de 41 graus Celsius após 30 minutos de jogo. A jogatina é boa, eu utilizei mais o controle vermelho aqui nesses testes, porque eu falei pra vocês, que o R2 e L2 desses aqui, o LT e o RT, eles infelizmente não estavam funcionando tão bem, e provavelmente isso é um problema de conexão mesmo, de questão dos controles em relação ao celular, e não do controle em si ou do celular em si. Esse controle aqui, ele funciona super bem no Xbox, na versão cabeada, então ele funciona super bem, só que aqui no meu celular, infelizmente, parece que não reconhece essa parte desses comandos. Passando para o próximo jogo, o UFC 24, que é o antigo FIFA, o novo FIFA na verdade, a gente tem aqui uma média de 60 FPS e também chegou na temperatura máxima de 41 graus Celsius após 30 minutos de jogo. O que eu posso te dizer é que as jogatinas estão sendo tranquilas e realmente depende da forma de conexão que você tem na sua casa. Se você, por exemplo, conseguir conectar o seu Wi-Fi na porta RJ45, você vai ter muito mais fluidez do que eu estou tendo aqui nesse teste. E se você também observou, aqui no Galaxy S23 você consegue mexer nele normalmente. Então você vai conseguir sim ter um bom aproveitamento do seu celular e vai conseguir mexer nele também no modo Samsung DeX. Eu conectei o mouse, então eu consigo mexer pelo mouse e conectei os controles via Bluetooth. Então o controle vermelho foi conectado via Bluetooth e o outro via cabo.
Só que aqui no meu celular eu consigo ver uma tabelinha e essa tabelinha se chama Game Plugins. Nesse caso você vai precisar baixar ele pela Galaxy Store, então você procura por Game Plugins, depois você vai lá e baixa. Dentro desse aplicativo você vai pesquisar pelo perfil Z aqui, ó, tem perfil Z, e aí você vai e instala também. Depois você vai ativar o perfil Z no seu celular e aí você consegue ver métricas como graus Celsius, nível da GPU, da CPU e também o nível de FPS que você está fazendo durante as suas jogatinas. Lembrando que não vai funcionar apenas no Xbox Game Pass e sim em qualquer jogo que você esteja jogando no seu celular. Além desses jogos que eu já mostrei, eu também testei outros. Por exemplo, eu testei aqui o Overcooked, que é um jogo que eu gosto bastante, continua com boa jogabilidade e eu ainda tentei conectar os dois controles no Xbox Game Pass, mas infelizmente eu não consegui. Por mais que eu deixasse os dois controles conectados, ele entende que só tem um jogador, então meio que não é uma plataforma multiplayer, pelo menos não no modo Samsung DeX e não aqui no meu celular. Particularmente eu não acho que o celular esquentou tanto, já teve testes de jogos que eles passaram outros celulares e esse aqui também passou dos 43 graus Celsius e eu acho que assim, mesmo jogando uns jogos bons e também nessa parte do cloud game, eu acho que sim, se saiu bem e a temperatura não elevou tanto assim. Outro jogo que eu testei foi o Injustice, eu tentei pegar um teste para cada tipo de categoria, jogos de luta, jogos de esportes e também um pouquinho de jogos que eram para ser multiplayer, só que nesse caso não deu, que foi o Overcooked. No Injustice eu também senti boa jogabilidade, mas lembre-se, pelo fato de eu estar um pouquinho longe do Wi-Fi daqui de casa, isso também prejudica um pouco mais essa parte da jogatina, porque se trata de um cloud game, né? Você precisa de boa conexão com a internet. Outra dica que eu posso te dar em relação a essa parte das conexões é que você pode conectar um fone Bluetooth no seu celular. Então, se você estiver num ambiente que não dá certo, você utilizar o seu telefone no som alto, né, porque o som vai sair pelo celular, você pode utilizar o seu fone Bluetooth. E aí eu conectei no celular e fiquei jogando, então fica também super tranquilo. Outra coisa que também você precisa saber é que, infelizmente, quando a gente está aqui no Cloud Game, nesse compartilhamento aqui do Xbox Game Pass do celular com o monitor, a gente não tem 100% de estabilidade em relação ao perfil Z. Teve momentos que esse plugin funcionou, então eu consegui ver as métricas de cada jogo no início desses testes, mas depois de um tempo eu tive que parar o teste, voltar, e aí quando eu parei e voltei, ele meio que parou de funcionar também o perfil Z. Isso nessa parte do Xbox Cloud Game, tá? Então essa parte você precisa saber, vai funcionar às vezes, não vai funcionar às vezes, então depende muito, ele meio que não tá reconhecendo o nível de FPS porque o jogo não tá sendo reproduzido direto no celular e sim no monitor. Mas nem só os jogos conseguem ser reproduzidos aqui no modo DeX, existem outras funções super legais que você também consegue fazer com o seu celular e para isso, pensando nisso também, eu já deixei esse vídeo aqui em cima. Os links dos produtos que eu mostrei nesse vídeo, inclusive o da capinha que muita gente pergunta aqui nesse canal, eu já deixei na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma, deixe seu like e se inscreve para não perder nada aqui desse canal.